dizer que sempre que a gente chega em algum lugar, eu gosto de dizer assim que o marido, o esposo, ele não tem que ser conhecido assim, o Renato, lá o sargento Renato, o Renato da Polícia Militar, o Renato, não. Eu tenho que ser conhecido como o Renato da Larice. E ela? Eu sou a Larice do Renato. E nós temos 20 anos e 10 meses de casados. E temos 2 filhos lindos. E superamos todas as nossas adversidades ao longo desses 20 anos. E temos hoje uma família feliz para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Agora, cadê a fotógrafa para tirar pelo menos umas 15 fotos nossas aqui? Olha lá, de novo. Glória a Deus. Cumprimenta aí, irmão. A paz do Senhor a todos os casais que estão aqui nesta noite, mulheres, homens, e tem também alguns que não casaram ainda, mas estão noivos. Nós estamos muito felizes de estar aqui nesta casa, nesta igreja, na família AD Trindade. Glorificamos a Deus por essa honra, como o pastor Benjamin disse aqui, dentre tantos nomes. Que honra, pastor. Que a glória seja dada ao Senhor. Muito obrigado pela confiança. Nós queremos glorificar a Deus pela vida do Senhor, da pastora Simone, que são amigos nossos, pastores, que abençoaram tanto a nossa vida, toda a sua família e toda a família AD Trindade. Que Deus abençoe a liderança de mulheres, na pessoa da irmã Zizi, do seu esposo, irmão Flávio. Que Deus abençoe também a pastora Tatiana e o pastor André, que é da educação cristã. Que Deus abençoe muito vocês. E que o Senhor venha falar nos nossos corações nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus, que habita na minha e na sua vida, que está presente nesta casa, que ele possa ir de alcance com aquilo que o seu coração deseja nessa noite. Glória a Deus. Amém. Então, meus irmãos, vamos começar. E é preciso fazer uma pergunta. Não tem ninguém contrariado com ninguém aí não, né? Tem não, né? Não, né? Se tem alguém contrariado aí, levanta a mão. Não, né? Graças a Deus. Pastor Benjamin, está tudo ok, viu? Não tem ninguém contrariado, vai ser sucesso. Essa pessoa que está do seu lado aí, repete para ela, fala assim: eu te amo. E não tem nada que nós não possamos superar juntos. Amém, irmãos? É sobre isso que nós vamos falar, sobre superação, superar as adversidades do casamento, superar as adversidades do relacionamento. E eu quero ter por base aqui um texto, e eu gostaria que projetasse aí, por gentileza, apenas o versículo de número 10, do capítulo de número 2, do Evangelho de João. O texto é conhecido de todos, aquela história do casamento em Caná da Galileia, e nós vamos aqui ter esse pano de fundo para poder falar, porque ali é uma história, é um relato de superação, em que Jesus entra em cena e ajuda aquele casal, ajuda aquela família a superar ali as suas adversidades. O texto diz assim: e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém, queridos? Meus irmãos, aqui a nossa reflexão é sobre algo que acontece normalmente nos relacionamentos. Sejam eles na fase inicial ou no namoro. A gente sabe que aqui tem muitos casais de namorados, noivos, né? E tem os casais que estão aí, jovens casados há pouco tempo, e tem aqueles que também já têm aí uma caminhada aí ao longo dos anos, casados. Então, temos que saber que a vida a dois, a vida relacional, nós, via de regra, enfrentamos algumas dificuldades. Enfrentamos
alguns problemas, algumas adversidades. Então, quando a gente olha para o texto, a gente vê que aquela festa de casamento começa de uma forma, e como toda festa, começa bem, começa animado, todos os convidados ali presentes, aquela alegria, servindo a bebida, comida, só que de repente acontece algo que traria então um prejuízo, um vexame para a sociedade daquela época, porque faltar vinho, né? E até hoje, talvez uma festa aí que sai fora do controle, se faltar alguma coisa na festa, quem está organizando a festa fica todo desconcertado, sem graça. Mas naquela época era muito pior, era um agravante, faltar o vinho na festa. Então, aquela festa, aquela cerimônia, a partir daquele momento, ela estava, então, fadada ao fracasso. Ela ia terminar, não da forma como começou, mas ia terminar mal. E é pegando esse gancho aí, é pegando esse sentido, que eu gostaria, junto com a esposa, a missionária Larissa, a gente conversar com vocês a respeito disso. Porque a verdade é que o casamento, ele não tem que começar bem e ir terminando mal. O casamento, ele não tem que começar bem. Isso é uma verdade para muitos casais. A gente sabe de muitas histórias de casamento que começou bem, mas depois terminou mal. Então isso é dado porque as pessoas, os casais, as famílias, não conseguem superar os desafios, não conseguem superar as adversidades que surgem aí no meio do caminho. Então a gente tem que pensar no seguinte, que o casamento ele não tem que ter um antes e um depois. O casamento não tem que ser bom lá no começo e agora tem que estar mais ou menos, e agora tem que estar assim, parecendo uma janta esquentada, não tem que estar assim, meio quente, meio frio. O casamento ele é uma continuidade, o casamento ele tem que começar em festa e tem que terminar também em festa. E o texto que nós lemos aqui diz que o mestre Sala, naquela oportunidade, foi surpreendido, porque ele disse assim, que o noivo guardou o melhor para o final. Então significa aqui que o casamento ele tem que ter um padrão durante toda a sua existência. Não podemos deixar que as adversidades e os problemas venham, então, a prejudicar o relacionamento. Então, baseado nisso, é que nós vamos falar sobre isso. E porque, tendo isso em mente, né, que o primeiro milagre de Jesus se dá em uma festa de casamento. E isso é emblemático, isso é muito importante a gente frisar. Por quê? Porque Jesus se importa com o seu casamento. Jesus ele tem uma atenção toda especial para o seu casamento, para o seu relacionamento, para o seu noivado, para o seu namoro. Jesus é como um paizão que está de olho assim, olhando e vendo, e ele tem prazer em ver o casamento, o relacionamento, a família dando certo, sendo frutífero, os casais superando as adversidades. Então a gente tem que ter essa consciência e também pensar nisso, que com a presença de Jesus, né, que com a presença do Senhor no casamento, na família, né, a gente vai conseguir evitar muitas situações vexatórias, vergonhosas, a gente vai conseguir evitar muitas situações que vão levar o nosso casamento à ruína, ao fracasso. Então a gente quer conversar com os irmãos aqui a respeito disso, né? Porque tendo essa ideia do vinho, né, isso aqui é uma breve introdução, porque dizem, né, e quem é conhecedor de vinho sabe que o vinho, quanto mais tempo, ele fica melhor, ou seja, quanto maior é a sua data de fabricação, ele fica melhor, né? E o casamento ele precisa ser assim também, né? Porque à medida que o tempo vai passando, a empatia do casamento,
do relacionamento, esse relacionamento íntimo entre duas pessoas, ele precisa, né, ir melhorando com o passar do tempo, né? E a gente vai percebendo, nós que já temos aqui 20 anos de casado e 10 meses, né? Nós notamos isso no nosso casamento. Com o passar do tempo, o casamento foi ficando melhor. A nossa vida conjugal foi ficando melhor. Pastor, mas foi toda a vida assim? É fácil? Não, não é. Nós tivemos que superar muitas situações. Nós passamos por barreiras que, aos nossos olhos e para as nossas forças, eram intransponíveis. Mas nós superamos, mas nós passamos por cima dessas adversidades, porque nós decidimos que Jesus seria parte integral do nosso relacionamento. Nós decidimos isso. Nós não tratamos Jesus apenas como um acessório, que quando nós precisamos recorrer ao socorro dele, a gente vai lá e clama, e busca, e pede, porque tem gente que só deixa para recorrer ao auxílio do Senhor quando as coisas já começam a fugir do controle, quando surgem as adversidades. Aí a gente aprendeu que com Jesus, estando Ele no nosso casamento, nós vamos superar essas adversidades. E aí a nossa relação ficou melhor ao longo do tempo. E nós temos 20 anos e a gente quer daqui, né, completar 20 depois mais 20, a gente quer chegar aos 60, 70 anos de casamento, né? E lá na frente, pastor Benjamin, tem que ser melhor do que hoje. Tem que ser melhor do que hoje. Tem que ser melhor do que quando nós nos conhecemos lá. Se eu fosse contar a história aqui, né, só dando uma dica só, irmãos. Quem mexeu comigo primeiro foi ela, viu? Não foi não, irmãos. Não foi mesmo. Ele fala isso todas as vezes, mas então eu vou contar. Fala aí rapidinho aí, eu acho que vale a pena. Eu trabalhava na sorveteria e ele mudou para Palmeiras para trabalhar lá. Ele formou na Polícia Militar e ele foi para Palmeiras. E assim que ele chegou, e ele sempre passava na porta e ficava mexendo comigo. Eu ia no banco, ele ficava mexendo comigo. E eu trabalhava na pizzaria e eu estava trabalhando e eu ofereci para ele por educação, para ele lanchar naquele momento lá uma pizza comigo. E ele tinha terminado de almoçar. Fica a dica aí, né? Não tem esse negócio, não é só o homem que paga, né? Você já viu aí, já vai aprendendo, né? Vale um glória a Deus aí as mulheres? Fala aí, glória a Deus, irmão. Aí, ó, você paga uma pizza pro seu marido depois. E eu convidei ele por educação. Falei assim, você aceita um pedaço de pizza, né? Claro. Você aceita lanchar? Acredite vocês, ele comeu a pizza todinha e eu nem tinha almoçado ainda. Foi assim que a gente começou a se conhecer. E só para descontrair um pouco isso, mas o que o Senhor fez na nossa vida foi algo extraordinário. O que o Senhor fez na nossa vida foi como Ele fez nesse casamento. Eu e Renato, nós não servíamos ao Senhor, nós não conhecíamos a Jesus quando a gente se conheceu. E nós nos conhecemos dentro de 30 dias. Nós namoramos e casamos. E estamos até hoje, para a glória de Deus. Os embates foram muitos, porque para começar, vocês já estão vendo como que é, né? Ele fala mais pausado, eu estou aqui me segurando para falar bem mais devagar. E aí ele traz o tablet, eu gosto do caderno e eu gosto da caneta. Mas com as nossas diferenças, o Senhor tem trabalhado e tem feito coisas maravilhosas na nossa casa e na nossa família. E hoje nós estamos aqui com o nosso filho caçulo, Daniel. Como o pastor Benjamin disse, nós fomos para a cidade de Porá para acompanhar um menino. Quando a gente fala menino, todo mundo pensa que é uma criança, mas tem 20 anos de idade, vai fazer 21. O que é a base disso tudo que tem nos feito superar? É o amor. É o amor de Jesus. O amor, ele é a base de todas as coisas. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e de todo o nosso coração, ela vai ser a base para tudo na nossa casa e na nossa família. E aí ele comeu toda a pizza e eu fiquei apaixonada nele, mesmo ele comendo toda aquela pizza. E a gente começou a namorar.
E passado 4 meses, nós conhecemos um policial, ele conheceu, e começou a evangelizar ele. Ele quis aceitar Jesus primeiro e eu não queria aceitar Jesus, porque eu queria ser católica, eu não queria ser cristã, e foi difícil para ele me convencer, mas deu certo. Você viu que na arrancada eu já comecei errado, né? Já não era para ter dado certo, eu comi a pizza, ela é magoada até hoje, pastor Benjamin, com isso aí. Mas superou, né, meu bem? Superamos. Superou, Superamos, né? Glória a Deus. Meus irmãos, isso daqui foi para dizer para você que não existe relacionamento perfeito, não existe família perfeita. Quantos são os namorados que estão aqui? Levanta a mão. Namorados que ainda não casou. Olha só, tem muito. Deixa eu te dizer uma coisa. O conselho do pastor Gilson que falou hoje. Ainda dá tempo ainda, né, pastor Gilson? Brincadeira, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não existe casamento perfeito. Não existe. Não existe relacionamento perfeito. O que é que existe? Existe um Jesus perfeito dentro do casamento. Amém. Existe um Espírito Santo que ajuda, que auxilia cada momento da nossa vida dentro do casamento. Então, se você tem Cristo no casamento, se você der a importância e deixar Ele estar no lugar que Ele deve estar, você pode ter certeza que pode começar comendo a pizza toda, igual eu, que vai dar tudo certo no final, porque Jesus vai te ajudar a superar aí as suas dificuldades. E nós temos aqui um texto para meditar com vocês também, que está no Salmo 128, que fala ali do casal, da família, que é abençoada por Deus porque teme ao Senhor, né? E aí, lá fala do casal, da família. Então aqui agora eu vou deixar a missionária Larissa, minha esposa, falar um pouquinho com as esposas aqui, namoradas e noivas. Eu vou sentar ali, ficar observando ela falar, e daqui a pouco eu retorno para falar com vocês. Amém, irmãos? Então, no Salmo 128, a palavra do Senhor diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nós sabemos que esse texto, o salmista, ele está celebrando a família. Como o meu esposo disse, ele fez a leitura da palavra nesse início, dando a ênfase sobre o primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal de Jesus em Caná da Galileia, quando Jesus vai entrar em cena e vai transformar aquela água em vinho. E quando nós vamos falar de família, que para celebrar a família, nós precisamos compreender que o homem que teme ao Senhor, feliz será. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz aqui que este salmo fala sobre a bênção para a família que teme ao Senhor. Nós vamos ver várias bênçãos neste salmo, mas eu quero compartilhar com as mulheres, nesse momento, falar com você um pouquinho o que Deus ministrou no nosso coração quando nós buscávamos do Senhor para esta noite. O Senhor falara conosco, e nós sabemos que a videira frutífera, ela significa fonte de alegria. Mas como você viu, lá em Caná da Galileia, aconteceu uma crise naquele casamento. O vinho estava acabando. E na nossa vida não é diferente. Nós mulheres, o salmista vai nos comparar como a videira frutífera. Mas eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Não é todo o tempo que você está como uma fonte de alegria, porque existem crises, existem conflitos, existem momentos difíceis que impedem nós mulheres de estarmos nesse estado. Mas eu vim aqui nesta noite te dizer que como existe esse tempo que gera em nós ansiedade, preocupação, angústias, dores, e nós precisamos compreender que nós mulheres, nós somos conhecidas como
aquelas que são frágeis, mas também que são fortes e ousadas, principalmente na presença do Senhor. Mas por que frágil? Por causa do lado emocional. Nós trabalhamos muito com o lado emocional. Nós não podemos ver nada acontecendo que aquilo já entra no nosso coração, as lágrimas já começam a descer. E o que acontece quando nós, mulheres, passamos por tempo de adversidades no nosso casamento, com os nossos filhos, no nosso trabalho também, e hoje de forma específica na família? Acontece que nós queremos carregar o sobrepeso, nós queremos pegar toda a situação. Eu vou pegar a Bíblia, eu vou pegar o caderno, eu vou pegar o tablet, eu vou tomar conta da casa, eu vou tomar conta de tudo. Então esses afazeres, ele vem pesar, vem dar uma sobrecarga sobre a minha e sobre a sua vida. E como nós temos dificuldade às vezes de dividir tarefa, e às vezes a gente chega em casa e pensa assim: o filho ajudou, o esposo também, mas não ficou como nós queríamos que ficasse, e aquilo vai gerando uma ansiedade em nós. Mas eu vim aqui nessa noite te dizer e te fazer um convite para você parar de guardar essas coisas, para você parar de carregar tanto peso que às vezes você se culpa tanto e fica frustrado. Eu sou uma pessoa, igreja, casais que me ouvem aqui nesta noite, que eu me culpo muito por aquilo que eu não consigo fazer. Mas eu venho aqui nessa noite te dizer que você não precisa dar conta de tudo. Você precisa conhecer o seu limite, você precisa conhecer o seu Deus, você precisa conhecer o seu esposo, você precisa conhecer a sua casa, você precisa conhecer os seus filhos, e você precisa depositar a sua confiança na presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar direcionamento e vai te dar coordenação para você fazer as tarefas do dia a dia e não ficar sobrecarregada. Sabe por quê? Porque essas tarefas, elas vão fazer o quê? Elas vão carregar o nosso casamento, e vai em um determinado momento não vai ficar bom. E às vezes a gente tenta solucionar tudo sozinho, e a gente vai chamar Jesus na última instância. E por que deixar para chamar Jesus na última instância? Porque nós pensamos que procrastinar, ou seja, adiar, é mais cômodo do que enfrentar. E quando nós vamos adiando um problema conjugal, e eu estou falando nessa noite com os casais, quando nós vamos adiando conversas, quando nós vamos adiando aquilo que o outro fez e nós não gostamos, nós vamos guardando, e isso vai virando uma ferida. E nós vamos perdendo tempo, nós vamos perdendo momentos, nós vamos perdendo oportunidade de viver feliz e de fazer o outro feliz. Você já ouviu isso, mas eu quero repetir para você nesta noite. Você não casou para ser feliz, você casou para fazer o outro feliz. E vice-versa, o outro também não casou para ser feliz, ele casou para te fazer feliz. Mas como ser feliz diante das adversidades? Primeiro, eu quero te dizer nesta noite, deixa Jesus mexer naquela ferida, que só você conhece aonde está. Que você não tem coragem de falar para o seu esposo, que você não tem coragem de falar para ninguém. Esses dias, eu tive um momento muito lindo com Deus. Eu fui fazer uma oração, só que eu não queria conversar. Eu queria falar com o Senhor, só que de outra forma. Eu gosto muito de escrever, eu peguei o caderno e comecei a escrever para o Senhor. Porque nós temos sonhos, nós temos vontades. E às vezes esses sonhos ficaram adormecidos lá atrás e ficaram guardados no seu coração. Irmã Larissa, o que você quer dizer com isso? Feridas, sonhos? É porque ele ficou tão guardadinho aí dentro que você prefere deixar ele acomodado do que você mexer. Só que eu vim aqui nessa noite dizer para você, debaixo da autoridade que há no nome de Jesus, deixa Jesus mexer nessa ferida para nunca mais doer, porque você não está conseguindo dormir em paz, porque você deita a sua cabeça no travesseiro e essa conversa mal resolvida fica lá,
fica batendo na sua cabeça, fica latejando na sua cabeça 24 horas, e você vive com isso 24 horas, você assenta na mesa com isso, você não consegue sorrir, você não consegue alimentar, você não consegue passear, você não consegue dizer um te amo, você não consegue cuidar da sua casa como deveria cuidar, porque essa ferida está te dentro e está te matando. Mas nessa noite eu venho aqui te dizer: deixa Jesus trabalhar na sua vida. Eu sei que aqui nós estamos num jantar de casais, mas não impede que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração e comece a fazer a limpeza necessária que precisa fazer. Aleluia. Lembra da parábola da dracma perdida? Lembra que quando aquela mulher ela perde uma dracma, o que acontece? Ela vai acender a candeia e ela vai varrer a casa. E o Espírito de Deus foi falando comigo: ei, Larice, para de passar pano, acende a candeia e varre a casa. Existem situações no nosso casamento que nós precisamos parar de passar pano. Para de aparência. Pare de viver no mundo virtual e venha viver no mundo real. No mundo real tem ferida, no mundo real tem choro, no mundo real nem todo mundo é bonito todo dia, no mundo real tem dia que falta dinheiro, no mundo real tem dia que o menino desobedece e fala coisas que a gente não gostaria. No mundo real todas essas coisas acontecem, mas no mundo real também tem um Deus real que cuida da minha e da sua vida e que está presente em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que te impede de ser uma videira frutífera? Agora eu quero te fazer essa pergunta: é o seu marido? Não ri não, que senão eu vou achar que é. O que te impede de ser uma videira frutífera? Se for o seu marido, está errado. A gente precisa rever esses conceitos, porque a mudança ela precisa começar primeiro em mim e depois no outro. Porque primeiro Deus faz a transformação em mim, para depois através de mim. Então, se for o marido, está errado. E o Espírito Santo de Deus foi falando comigo: o que te impede de ser uma videira frutífera? Traumas que você viveu antes, quando você ainda na sua infância, ou que você estava na adolescência ou jovem, o ambiente que você viveu, o ambiente que foi gerado. Quem sabe eu falo com pessoas aqui nesta noite, que você viveu um tempo difícil na sua adolescência e hoje, no seu relacionamento, você não consegue fluir, você não consegue frutificar, porque todas as vezes você lembra daquele ambiente de traição, de mentira, de abandono, ambiente de orgulho, de falta de confiança, de insegurança, de medo. Ei, você não precisa dar continuidade nessa história. Você tem um Deus que muda a história, porque a sua mãe e o seu pai foi de um jeito, porque o seu avô, sua tia foi de outro jeito. Você não precisa dar continuidade nessa história. Você tem um Deus que muda a história, um Deus que pega um casal de 30 dias e traz para o centro da vontade dele e coloca ele para falar com vocês aqui hoje. Um Deus que muda relações, um Deus que tem prazer em abençoar, um Deus que pega uma família que não tinha nada e faz ser para a glória e louvor do nome dele. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E não há como resolver conflitos se não for através da comunicação. A comunicação, ela é fundamental. Por isso que nós precisamos expor aquilo que nos incomoda. E entender o nosso cônjuge é fundamental. E eu não sei, pode ser que alguns desses fatores que eu disse aqui tenham te impedido de ser fonte de alegria e abrigo. E você já viu que quando nós mulheres acordamos irritadas, de TPM, cansada, a casa desanda. Eu sei. Sabe por quê? Porque o dia que eu levanto irritada, o meu esposo já é assim, ele é calado e eu falo demais, vocês já perceberam, né? Então ele já levanta em silêncio e os meninos eles conversam por código, porque eles sabem que naquele dia eu não estou bem.
porque nem todo dia a gente está bem. Mas eu vim te dizer que você não está sozinha. Nesses dias que você não está bem, o Espírito Santo de Deus está com você. E Ele vai te ajudar. Sabe por quê? Porque quando você não levanta bem, a sua casa também não está bem. E nós precisamos administrar isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque senão o clima fica diferente, fica tenso. E essa é uma responsabilidade muito grande que o salmista diz para nós. Que nós somos comparadas como uma videira frutífera. Jesus, Ele se importa com os meus e com os seus sentimentos. Então não se preocupe. Jesus está conosco e tudo dará certo. Como superar? Primeiro, ore ao Senhor. Busque a presença dEle. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, o céu está aberto. O céu está aberto na rua, o céu está aberto quando você está no supermercado, o céu está aberto quando você está passando por adversidade, o céu está aberto dentro da sua casa. E que a sua casa seja um pedaço do céu para a glória de Deus. O relacionamento é entre você e o seu cônjuge. Não pode ter terceiro. Terceiro, que eu quero que você me entenda nesta noite, não estou falando da presença de Jesus, eu estou falando de pessoas aqui. Nós não vamos incluir pai, mãe, tia, avô, não. É entre você e seu cônjuge. Sabe por quê? Lá em Caná da Galileia, a primeira pessoa que identifica a crise é Maria. Essa pessoa, ela vai identificar a crise, mas ela vai levar a crise para quem pode solucionar. Imagine você, se Maria vai contar para outra pessoa, uma pessoa que não deveria, contar que o vinho tinha acabado. Imagine como seria vergonhoso para aqueles noivos que estavam ali. Então eu venho aqui nessa noite dizer para você também, não terceirize a sua intimidade do seu casamento. Não comente em roda de conversa com amigas. Não expõe o seu esposo. Não expõe os teus filhos. Não expõe a tua casa. Porque o coração do homem é mau. E você precisa saber que existem coisas, existem testemunhos que somente Jesus precisa saber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Maria, ela expõe para quem poderia resolver. Não exponha as crises da sua casa para quem não pode te ajudar, para quem não tem compromisso com Deus. E o amor, em Colossenses capítulo 3, versículo 14, diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é a base de tudo. E eu quero dar um conselho para os maridos nesta noite. Marido, cuide dessa videira que está aí do seu lado. Ela precisa de amor, de carinho, de vez em quando precisa podar, mas também precisa alimentar. E esse alimento, só você pode trazer esse amor para o coração dele. Isso é uma grande verdade. Porque se a videira, ela é, na casa, a responsável por produzir a sombra, as flores, trazer todo aquele sabor, aquele tempero para dentro de casa, a gente precisa aprender a cultivar essa videira. E agora eu quero falar com os homens aqui. Aperta o cinto aí, não fica grilado comigo não, tá? Se depois você quiser ficar com raiva de mim, você me chama ali que nós vamos conversar e nós vamos perdoar um ao outro. Mas a verdade é que o homem, ele entra para um casamento com a perspectiva diferente. Porque o homem, quando ele casa, ele quer se satisfazer. O homem, quando ele casa, ele quer dominar a esposa e quer ser beneficiado por essa sombra, quer ser beneficiado por esses frutos. Só que ele se esquece que o salmo que foi lido aqui diz que muito feliz, bem-aventurado
é o homem que teme ao Senhor. E aqui eu abro esse parêntese para dizer que se você não estabeleceu o temor do Senhor na sua vida, varão, se você não chamar o Senhor para os seus conceitos, para que Ele transforme o seu pensamento, o seu modo de visão, de enxergar o casamento, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com seus filhos, muito certamente, né, essa videira que está aí do seu lado aí, não vai suportar tanto tempo assim pela falta de zelo, pela falta do cuidado. E a gente tem que admitir, nós homens, que nós pecamos muito nisso. Nós pecamos muito nisso, nessa parte. Desde o relacionamento sexual, a gente já peca nessa parte porque a gente pensa que numa relação sexual tão somente o homem é que deve se satisfazer. A gente esquece que ali também tem uma pessoa que necessita, que carece de se satisfazer também. E aí a gente, egoísta que é, né, massa bruta do jeito que a gente esquece que a gente tem que tratar com respeito, com carinho, com dignidade. Dignidade é uma palavra que está faltando muito nos relacionamentos. Está aqui os pastores. E a gente sabe que um tema muito corriqueiro hoje nos gabinetes pastorais é o maltrato do marido com relação à esposa, principalmente na área sexual. Sabe por quê? Larissa disse aqui que por causa das dificuldades, às vezes a gente tira o foco da onde ele deveria estar e a gente foca em outra coisa. O homem é o quê? Porque o passar do tempo ele não é benigno para com a gente. Tem uma foto ali, eu estava novinho naquela foto ali, ó, e olha que não tem tanto tempo assim. O tempo, ele judia com a gente. Esse varão que está aí do seu lado, varoa, hoje ele está bonitão, está sarado, está com a barriga de tanquinho, está assim, mas daqui uns dias ele vai ficar igual eu. Cheio de ruga, cabeça branca. Ele não vai ser esse príncipe aí toda a vida. Vai chegar um momento que essa donzela que está aí do seu lado, jovem, não será mais essa formosura que está aí. E para muitos casamentos, escute isso, para muitos casamentos isso tem sido uma barreira insuperável. Porque a pessoa, o marido ou a esposa, e agora eu estou falando para o marido aqui, né? Vamos focar em nós aqui, a gente é visual, a gente começa a olhar, e aí a gente não gosta do que a gente está olhando, a gente quer olhar outras coisas. E aí o cabra passa a procurar em outros locais. O primeiro local que ele começa a procurar, o celular está ali, internet. A pornografia tem destruído relacionamentos. Porque a pornografia tem substituído o zelo que o marido deveria dispensar para com a esposa. E agora ele não tem mais na sua mente a ideia de que ele precisa amar e respeitar a sua esposa, porque agora ele tem de forma artificial um modo de se satisfazer. Tem um psicólogo ali que entende muito mais disso do que eu. E aí o cara passa a viver de fantasia. E aí esquece que o tempo passa para todo mundo, esquece que o tempo está passando para ele também. A gente precisa colocar Jesus na nossa vida para que Ele nos ensine a voltar o foco no nosso casamento, na nossa esposa. Ela, a sua esposa, essa varoa que está aí do seu lado, a sua namorada, a sua noiva, que vai ser a sua esposa, ela é para ser uma videira frutífera ao redor da tua casa e te proporcionar a bênção. Mas se você não cuidar, se você não zelar, se você não estercar o chão, quando você precisar de chupar uma uva, irmão,
Ela não vai ter uva para te fornecer. Isso é uma realidade. Isso é um fato. E aqui não é só sexualmente que eu estou falando. Eu estou dizendo no sentido amplo da palavra. Porque quando você precisar de alguém para cuidar de você no leito da enfermidade, ela não vai querer cuidar de você porque você não deu para ela aquilo que ela tinha que ter, aquilo que ela merece ter durante o longo dos anos, durante o longo da vida. Porque quando você precisar de uma conselheira, de alguém que vai te responder, de alguém que vai te perdoar, de alguém que é capaz de ouvir os seus problemas, sem te criticar, sem te expor, sem sair falando mal de você por aí, você não vai ter condições de chegar para ela e ter dela esse ombro amigo. Por quê? Porque você não cultivou isso ao longo do seu casamento. Mas tudo isso em nome da masculinidade, tudo isso em nome da força, tudo isso em nome da altivez do homem, né? A gente tem esse problema. Larissa disse aqui que às vezes o marido faz algumas coisas em casa e eu lavo vasilha em casa, sim. E eu não me sinto menos homem por causa disso. Por quê? Porque eu sei que quando ela está naquele dia que ela amanhece lá, que a gente não pode nem olhar, que a gente tem que fazer uma oração para escapar a alma, né? Que a gente tem que ficar assim, né? Fugir da aparência do mal. Eu vou lá e não preciso de ver, não preciso de eu ver ela estressada lá com aquela pia de vazia lá na pia, não. Eu vou lá, pego aquelas vazias lá e lavo, irmão. Cantando, né? E isso não me diminui. Sabe por quê? Eu aprendi isso ao longo da vida. Eu aprendi que eu não posso sobrecarregar minha esposa. Eu aprendi que eu não posso colocar expectativas erradas nela. Que tipo de expectativas erradas é essa? Ela não é minha empregada, ela é a minha esposa. Ela é a videira frutífera ao redor da minha casa. Ela não é escrava. Ela não é aquelas modelos toda maquiada e formada lá de Facebook, de coisa que faz os filmes lá de prostituição que você assiste no celular. Ela é a sua esposa que convive com você todos os dias, que tem sentimento. Aquilo tudo lá é fantasia, irmão. É fantasia. Aquilo tudo lá é para te prender num mundo que não é o mundo real. A Larissa disse isso aqui. Se bem que hoje também, pastor Benjamin sabe disso, esse problema da pornografia tem atingido também as mulheres. Mas vamos lá, não é só isso. A gente precisa cuidar da esposa. A gente precisa saber que Deus tem algo para nós dentro da nossa casa, para a gente viver dentro da nossa casa o que a gente nunca vai viver fora da casa. Não adianta querer, agora que os anos se passaram, né, que você não cultivou e aí a relação não está tão boa, e aí a pessoa já não está mais tão aparentemente bonita, agora você querer trocar, você querer mudar. Não adianta isso. Você está tão somente tapando o sol com a peneira. Então a gente tem que ter essa consciência, homens que me ouvem aqui. Porque esse é um grande problema nosso. A gente acha que se a gente trabalhar, colocar comida em casa, a gente já está, é o suficiente. Não, você tem que participar da educação do filho, da filha. Você tem que ser o amparo da sua esposa. Não é fácil não, irmão. A Larissa esses dias falou comigo, falou assim, meu bem, eu quero conversar. Eu olhei para ela, quase que eu falei, mas eu não quero. E aí ela, mas aí eu conversei. Eu falei, e ela assim, né, eu conversei pouco, né, mas eu conversei. E aí eu ouvi, sabe? Aí eu vi que o semblante foi mudando. A folha da videira começou a ficar verde. O cacho de uva começou a ficar brilhante.
E aí, irmãos, é só bênção. Por que você não para ouvir a sua esposa? Às vezes você conversa, a gente conversa de tudo, a gente conversa, Alessandro, cadê o Alessandro? A gente conversa de pescaria, a hora que a gente encontra, quando eu vou embora para o Iporá, a gente fala de pescaria no WhatsApp, no todo. A gente conversa de futebol, a gente conversa de tudo, irmãos, a gente conversa 1 hora sem parar com o outro companheiro da gente, tomando uma Coca-Cola e comendo carne assada, mas a gente não conversa 5 minutos com a esposa. Está errado. Está errado. A gente precisa reposicionar, nós como homens, porque você é o responsável por manter essa videira frutífera. Agora, como é que eu faço isso? Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Agora, vamos lá. Quando eu dou uma má resposta na esposa, porque eu cheguei cansado do trabalho, porque eu acho que ninguém tem nada a ver com os meus problemas, aí eu quero descarregar tudo nela, e eu jogo tudo em cima dela. Eu estou parecendo com quem? Eu estou à imagem e semelhança de Deus? Quando eu maltrato os filhos, quando eu olho pornografia no celular, quando eu cobiço outras mulheres, eu estou à imagem e semelhança de Deus? Quando ela está carente dentro de casa e eu poderia e eu deveria ter uma palavra, um amparo para ajudar, e não faço, estou sendo imagem e semelhança de Deus? A gente precisa superar essa dificuldade. A gente precisa superar esse problema. Porque o casamento nosso, ele vai ser muito bem sucedido quando nós temermos ao Senhor. Porque o homem que teme ao Senhor, ele pode até ter vontade de pecar, mas ele não cede ao pecado. O homem que teme ao Senhor, ele trata bem a esposa. O homem que teme ao Senhor, ele cuida bem dos filhos. O homem que teme ao Senhor, ele é responsável com os negócios da casa. O homem que teme ao Senhor, ele é um homem de negócios exemplar. Ele não dá calote em ninguém, para depois passar dificuldade financeira e colocar a família em dificuldade. O homem que teme ao Senhor, ele é responsável com o seu bom nome. O homem que teme ao Senhor, esse vai fazer com que a videira frutifique. E aí a casa vai ser abençoada. Tudo vai dar certo. Você vai comer, você vai viver daquilo que você trabalha. Os seus filhos serão bem-sucedidos. E a sua esposa vai ser essa bênção que ela deve ser na sua vida. Por quê? Porque você precisa, eu e você, precisamos resolver, determinar na nossa vida que nós vamos tomar uma posição, que nós vamos deixar que o Senhor guie os nossos passos, que nós vamos permitir que Ele seja a rocha inabalável da nossa vida, porque tem muita gente que está caminhando num terreno de areia movediça e aos poucos, com o tempo, está perdendo o casamento, está perdendo a família. Mas a nossa mudança de atitude vai fazer com que a gente supere essas dificuldades. Eu não sei como é que está o seu relacionamento. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei se você veio aqui pensando, mas é só mais uma palestra, depois eu vou jantar. A comida lá do Manuel dos Reis, que é boa, né? Aleluia. Mas eu quero te dizer que você veio aqui hoje para essa rápida palavra, para esse rápido momento aqui, para você olhar para mim e para minha esposa aqui e ver 2 pessoas, um casal que superou todo tipo de adversidade que você pensar. Você olha para nós aqui, você acha assim, um casal perfeito. Perfeito porque Jesus está conosco aqui. Mas se ele sair daqui, nós não dura 2 dias juntos. Essa é a nossa realidade. E eu espero que essa noite seja para você, homem de Deus, mulher de Deus, um divisor de águas na sua vida, no seu casamento. Queria te convidar a ficar de pé. Nós poderíamos falar aqui de tantos assuntos aqui, pastor Benjamin. Mas eu acho que tudo é uma questão da gente resolver os nossos problemas internos. Não existe fórmula secreta, não existe uma receita para você ter um casamento perfeito.
Para você ser bem-sucedido, você pode comprar um caminhão de livro. Você pode procurar os melhores psicólogos, né, Adelson? Eles vão te ajudar, os livros vão ser bênção na sua vida. Mas se você não tiver posicionamento, se você não mudar a sua atitude, se você não resolver colocar Jesus de verdade no seu relacionamento, você está correndo sério risco de perder a sua casa, de perder a sua família, de perder a bênção que Deus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, eu e o Renato, nós já vivenciamos muitas experiências. Conjugal, nos relacionamentos, temperamental, vocês já perceberam, né? Ele é muito calado e eu sou muito acelerada. Ele fala mais brando e eu falo correndo. Mas nós superamos isso no Senhor. Nós já superamos problema conjugal, perdoar. Não é fácil, mas se o Senhor estiver presente, é possível. E às vezes você está aqui nessa noite e está carregando um peso. E esse peso tem te sufocado. Você tem vivido, aliás, você tem só existido, mas você não tem vivido. Eu quero te convidar a você olhar para o seu esposo, você ficar de frente com ele agora, nessa noite. Eu e Renato, nós superamos também enfermidades, mas nós escolhemos permanecer e superar, apesar das diferenças. Superar e não desistir. Sabe? Se nós não tivéssemos permanecido, eu fico imaginando o quanto nós teríamos perdido diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Então eu quero te convidar, eu quero convidar a equipe de louvor, se puder, de forma rápida. Nós já estamos entregando para o pastor Benjamin e para a pastora Simone. Esse casal que é uma referência e é um grande desafio ministrar diante deles. Mas eu quero te convidar a olhar para o seu esposo. E essa noite é a noite que você vai declarar para ele o seu amor, mas que você também vai pedir perdão para ele. Se você necessita nesta noite, não olhe para a direita nem para a esquerda. Deixa Jesus falar no seu coração nessa noite. Isso é muito sério. O perdão, ele é necessário para que haja vida na nossa casa. E nós precisamos perdoar todos os dias. Você que é marido, você vai olhar para sua esposa e vai dizer para ela, fala assim: meu bem, a partir de hoje, eu quero ser um novo homem na sua vida. Você que é namorado, você que é noivo, você vai dizer para ela assim: eu vou ser. Viu? Mas o Senhor vai ajudar você a superar os seus desafios, as suas dificuldades no casamento, na sua vida, na sua família. Porque aquilo que começou no altar não pode terminar no tribunal. Aquilo que começou diante de Deus não pode terminar diante dos homens numa sala da justiça. O seu casamento não vai acabar. Você não vai perder sua esposa, você não vai perder seu esposo. Porque você decidiu ser alguém que colocou a Cristo no seu casamento. E aí você e sua casa vão servir ao Senhor. E lembra que o vinho acabou, que Jesus transformou a água em vinho e que Ele guardou para o final o melhor. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para o seu casamento. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para os seus filhos. Neste salmo há promessas de longevidade, há promessas de vida, há promessa de prosperidade. E nós queremos terminar nesta noite com essa palavra
Deus está presente no seu casamento. O vinho não acabará. Ele está guardando a sua casa, Ele está guardando a sua família, Ele está guardando os seus filhos, Ele está guardando os seus sentimentos, Ele está guardando o seu matrimônio, Ele está guardando você. Aleluia. Esse momento é seu, só você e ela. Aproveite aí. Se declare. Faça o que tem que ser feito. A timidez, a vergonha, não. Deixe isso tudo de lado. Faça aquilo que tem que ser feito. Deus guardou o melhor para você nessa noite. O melhor vinho na tua vida nessa noite.